Então, o tema central dessa campanha está lá em Efésios, capítulo de número 6, e o versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Querida, que o apóstolo Paulo, falando à igreja do Senhor em Éfeso, tomai toda a armadura de Deus. Em outras palavras, a palavra vai dizer assim: revesti-vos, vista toda a armadura que Deus te dá. E nessa noite, Deus está nos dando essa armadura. O Espírito Santo do Senhor quer nos revestir nessa noite com essa armadura. Para quê? Para que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, nos dias maus que estão por vir sobre as nossas vidas. Ontem, o dia mau abateu sobre a família da irmã Almerinda. Deus a levou. Eles estão ali enlutados, tristes, por causa da perda. Mas eles não sabem que aquela família toda, só teve um que morreu sem Cristo, mas a família toda está revestida com essa armadura que o próprio Deus os revestiu. Para quê? Para que eles pudessem permanecer firmes no dia mau, no dia de ontem. E esse dia mau vai perdurar por muitos dias. Como um dia aconteceu na minha família, com a morte da minha irmã. Até hoje minha mãe chora, até hoje minha mãe lamenta. Até hoje nós choramos, porque só quem passa por um período como este sabe entender a dor do próximo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Mesmo enfrentando os gigantes, enfrentando os leões, enfrentando os nossos inimigos, enfrentando os nossos adversários, a palavra diz, mesmo depois de nós os vencer, nós devemos continuar firmes e constantes na presença do Senhor, não vacilando, porque o diabo ele não dorme. E que armadura é essa que Deus, que o apóstolo Paulo está trazendo, fazendo menção para que eu e você venhamos usar? Vamos agora para o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, preparados para vencer. Deus nos chamou, Jesus nos lavou com teu sangue, e agora é função do Espírito Santo de Deus nos deixar prontos, preparados para enfrentarmos o dia mau. Então no versículo 14 começa a dizer: estai, pois, firmes. Homem, mulher, fiquem firmes, fiquem eretos, cabeça erguida. Por quê? Porque da agora em diante, o Espírito Santo de Deus vai começar a nos revestir com essa armadura. Então ele começa dizendo que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Estejam cingidos os vossos lombos com a verdade. O soldado, à época, lá em Roma, antes dele vestir toda a armadura, a primeira coisa que ele fazia era cingir os seus lombos com um material para que as suas costas fossem protegidas, para que o inimigo não pudesse pegá-lo de surpresa por trás. Então ele está dizendo: cingir vossos lombos com a verdade. A verdade ficará nas nossas costas. Por quê? Porque quando nós passarmos por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, quando nós encontrarmos pessoas nas ruas aí aflitas, angustiadas,
nós deixaremos no meio dela, com elas, a verdade que é Cristo, pois ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nós vamos deixar essa verdade no meio deles. E quando nós passarmos por ele, eles olharão para nós. E nas nossas costas, eles verão escrito a verdade. A verdade que em Cristo estará resplandecendo em nossas costas, em nossos lombos. E ele continua dizendo, e vista a couraça da justiça. Em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 10, salvo engano, lá diz assim, o próprio Jesus vai dizer, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês herdarão o reino dos céus. É por isso que a palavra está dizendo, vista a couraça da justiça. Querido, nós vemos aqui que Deus, que o Espírito Santo já começa a trabalhar em nós, pois ele disse, estais, pois, firmes, estais, pois, de pé, porque agora, da cintura até os ombros, nós já estamos protegidos. Para quê? Porque nós estamos sendo preparados para vencer. Nós estamos sendo preparados para vencer. Então, da cintura até os nossos ombros, nós já estamos guardados, nós já estamos protegidos. Mesmo que o inimigo lance dardos, flechas contra nós, se elas virem pela frente, ela não vai nos atingir, porque à nossa frente está a couraça da justiça, que é o próprio Deus, aleluia. E pela nossa retaguarda, nós estamos guardados pela verdade que é Cristo, aleluia. Nós estamos sendo preparados. Da cintura até os ombros, nós já estamos livres. Nós já estamos salvaguardados em Cristo Jesus. Agora no versículo de número 15, o Espírito Santo vai continuar nos preparando. Ele vai continuar nos dando coisas para vestirmos dessa armadura. No versículo diz assim, 15. E calçados com o Evangelho na preparação da paz. E calçados os pés na preparação da paz. Querida, a palavra diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam boas obras. E quando fala aqui de evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E agora eu e você, firmes de pé, nós já estamos protegidos da cintura até os ombros, e os nossos pés já estão também protegidos, porque nós estamos calçados, os nossos pés estão calçados na preparação do Evangelho da paz, aleluia. E o Espírito Santo continua a nos vestir, a nos revestir. No versículo de número 16, ele vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, na qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, veja o que é. Nós já estamos sendo preparados para vencer. Vencer o quê? Vencer o mundo, vencer as adversidades, vencer a nós mesmos, vencer o nosso eu, o nosso egoísmo, as nossas ambições. Os nossos pés já estão calçados na preparação do Evangelho da Paz. Deus, Jesus, preparou para mim e para você um sapato que se chama Evangelho, e além de ser Evangelho, também se chama paz. Por quê? Porque onde passarmos, nós deixaremos as boas novas de salvação, e também deixaremos neste lugar a paz que está em Cristo Jesus.
Pois ele diz, deixe-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é passageira, mas a minha paz é eterna. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Veja que aqui agora nós já estamos quase prontos. Da cintura até o pescoço estamos protegidos. Nós já estamos calçados. Não tropeçaremos, nossos pés não se ferirão quando caminharmos por caminhos pedregosos. Nós já também retemos em nossos braços o Espírito da fé. Veja só que esse versículo diz, tomando sobretudo, de tudo, o que vocês nunca devem deixar de carregar é o escudo da fé. Porque só ele tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o escudo da fé. Vamos agora para o versículo de número 17. Aqui já estamos prontos com esse versículo 17. Diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aqui nós já estamos prontos, preparados para vencer. Agora você diz, então agora eu vou me vingar da minha vizinha que joga o cocô dos seus cachorros no meu quintal. Agora eu estou pronto, eu vou me vingar do meu patrão que me trata mal. Eu vou vingar agora dos meus colegas que defamam, que degridem a minha imagem. Não, queridos. Não é desse tipo de enfrentamentos, de embate que Deus nos preparou para isso. Vamos agora, estamos aqui no versículo 17, vamos descer lá para o versículo 12. Efésios 6, 12. Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens infernais da maldade nos lugares celestiais. O meu inimigo, o Senhor, me preparou, me revestiu com a couraça da justiça, não para eu guerrear contra o meu próximo, contra o meu vizinho, o meu irmão. O Senhor não nos deu essa armadura para a batalha, para o embate de corpo a corpo, sangue a sangue, não. Olho por olho, dente por dente, não. Não é desse tipo aqui de combate que o Senhor nos chamou. Esse combate, nossa, que é no mundo espiritual. É no reino espiritual. É por isso que no versículo de número 16 vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todo o meu corpo está protegido, cabeça, tronco, pernas, pés, o braço, com o escudo. Agora, queridos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso próximo, mas é contra Satanás, é contra o inferno, é contra principados, potestades, contra o príncipe das trevas desse século, que tem governado a nossa nação, que tem governado o nosso mundo, o planeta. São os espíritos que estão por trás dessas pessoas, que trabalham nelas. Assim como o Espírito Santo precisa de mim e de você para ele agir, para ele trabalhar, Satanás também precisa do homem e da mulher para ele agir, para ele trabalhar. Porque se ele se manifestar como ele é, todos fugirão dele e correrão para os pés de Jesus. Mas ele ocupa o corpo de uma mulher bonita para seduzir um jovem cristão da igreja. Ele usa um patrão bonito para tentar seduzir as funcionárias, que muitas das vezes são da igreja, trabalham numa empresa. É assim que Satanás age. Agora nós vamos chegar em casa e dizer para o marido,
marido, o meu patrão deu em cima de mim, vai lá e mate ele. Então eu vou lá agora fazer isso. Não é isso que a palavra está dizendo para nós. Nós temos que enfrentar o inimigo que está por trás daquele homem e daquela mulher. Repreenderem o nome do Senhor Jesus. Porque a palavra diz que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus ama o pecador como ele ama a mim, ama você. Ele ama da mesma forma, mas ele abomina o pecado. Então nós aqui já estamos prontos para quê? Para vencer. Nós já estamos preparados para quê? Para enfrentar o inimigo e vencê-lo. Nós estamos preparados para avançar contra as trevas, pois a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós já estamos preparados. A porta do inferno ela não tem o poder de fazer que nós venhamos recuar, que nós venhamos retroceder. Por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. Mas nós, como igreja, nós temos o poder de avançar contra o inferno. Por quê? Porque o Senhor já nos preparou. Ele já nos vestiu com a armadura. Depois prepara aquele hino lá, Emily, lutando com as armas da fé. Se der tempo. Agora vamos lá para Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. Diz assim no verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Amém? Queridos, aqui, Jesus, ao completar 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Então, Jesus sai da Galileia, vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E Batista não é o sobrenome de João, porque você pegar qualquer outra Bíblia aí, só está João. Batista é aquele que batizava. Então, João Batista tinha sobrenome de Batista porque ele batizava naquele tempo. Então, a palavra diz que após Jesus ser batizado, o Espírito do Senhor desce sobre Jesus em forma de uma pomba. Depois disso, o Espírito Santo de Deus conduz Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, Deus, não precisava jejuar 40 dias e nem 40 noites, mas o Jesus, homem, aqui está sendo preparado. Para quê? Para vencer Satanás. Jesus aqui já estava revestido com a armadura espiritual. E que a armadura espiritual é essa? É o Espírito Santo de Deus que desceu sobre ele em forma de uma pomba. Então aqui Jesus já está pronto, já está preparado. Então a palavra diz que o Espírito Santo o leva até o deserto para ser tentado pelo diabo. E o texto continua dizendo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E no versículo de número 3 vai dizer que então o diabo chega até Jesus, olha para Jesus. Há um diálogo entre eles, mas o texto não diz. Talvez ele olhe para Jesus, ele é desfigurado, com semblante caído por causa do jejum, 40 dias sem comer. Então Jesus estava fraco, faminto. Então ele chega, aproveita a oportunidade para tentar Jesus. Veja que Jesus aqui, ele já está revestido com toda a armadura espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Então aqui a primeira tentação de Satanás para Jesus é: eu vejo que o Senhor está com fome. É difícil, né? A fome dói. Está longe de tudo, não tem nenhuma quitanda por perto para comprar um pão. Não tem nada, que dificuldade. Eu estou até com dó de você, Jesus. Mas já passou. Está vendo aquelas pedras ali? Mande que elas transformem em pães e coma. Veja que Satanás, mesmo zombando de Jesus, ele reconhece que na fala de Jesus,
que na palavra de Jesus há poder para transformar pedras em pães. Então ele lança essa seta: se és tu mesmo, Filho de Deus, que eu sei que o Senhor não é, porque eu conheço Jesus, e esse Jesus não é você. Mas se tu és Jesus, mande que essas pedras transformem em pães e coma. Se fosse nós, à época, nós para tentar mostrar quem nós éramos, então eu vou te provar que eu sou filho de Deus. Pedra transforma em pães. As pedras transformam em pães. Mas Jesus, tendo com ele o Espírito Santo de Deus, Jesus revestido com toda a armadura celestial, ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nós estamos preparados para vencer, querido, e sendo preparados para vencer, não devamos ficar preocupados com o que havemos de comer ou com o que haveremos de beber, porque o Senhor providenciará tudo isso para mim e para você. Aleluia! E o texto continua dizendo que então Satanás transporta Jesus até a cidade de Jerusalém e o coloca sobre o ponto mais alto do templo e disse para Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele agora vai usar a palavra de Deus, porque está escrito nas Escrituras: Deus dará ordem aos teus anjos e eles te tomarão pelas mãos, e você não tropeçará com seus pés em nenhuma pedra. Então Jesus, revestido da armadura espiritual, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente, Satanás, não satisfeito, ele transporta Jesus para um monte muito alto. De lá de cima, ele mostra para Jesus todas as belezas do mundo, os reinos, os palácios, as grandes metrópoles. E ele diz: olha, tudo isso aí é meu. Tudo isso aí é meu. Se você prostrar e me adorar, eu te darei. Porque eu não tenho apego a nada. Isso aí para mim é nada. Eu não ligo para essas coisas. Mas o que Jesus disse para Satanás: vai-te daqui, Satanás. Está escrito: adorarás somente ao seu Deus e só a ele servirás. Aleluia. E a palavra diz que depois Satanás saiu da presença do Senhor. E o texto diz: e eis que os anjos do Senhor chegaram e o serviram. Aleluia. Imagine só, Jesus estava com fome. A sua carne estava faminta. Imagine que alimento os anjos do Senhor trouxeram para ele se alimentar. Veja que a palavra que está no plural: os anjos chegaram e o serviram. Bastava somente um anjo, mas Deus mandou vários anjos para servir Jesus, para consolar o Jesus, e eles o serviram. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Preparados para vencer. Vamos agora para Tiago, capítulo de número 4, versículos 7, 8 e 10. Tiago, capítulo de número 4, versículos 7, 8 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo de número 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Aproximem-se de Deus. Ande com Deus. Porque ele se aproximará de vocês. Chegai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. O que essa palavra sujeitar quer dizer? Obedeçam a Deus.
e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque o nosso consolo, a nossa redenção está em Jesus Cristo. O nosso consolo, a nossa redenção está em Deus. Então, para que eu e você possamos ser vencedores, eu devo sujeitar a Deus, eu devo me aproximar a Deus, eu devo obedecer os mandamentos do Senhor para que eu venha a ser vencedor. Aleluia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O texto continua dizendo: limpai as vossas mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O versículo de número 10 diz assim: humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. O que quer dizer humilhai perante ao Senhor? É obedecer à vontade do Senhor. Humilhar aqui é negar a nós mesmos para aceitar o sim de Deus. É abdicar das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Sempre quando você tem um plano, você tem um projeto e você começa a pôr aquele projeto em prática, e chega alguém e pede para você parar, não pare que não vai dar certo. Qual é a sua reação? Você quer me humilhar? Você quer me rebaixar? Você quer fazer de mim capacho? O projeto é meu, então eu vou pôr em prática. Mas no reino espiritual, quem quer ser um vencedor, quem está sendo preparado para vencer, nós devemos nos humilhar diante do Senhor, porque no momento do Senhor Ele nos exaltará, aleluia. E que momento de exaltação é esse? É quando Ele nos der a vitória. É quando Ele entregar em nossas mãos aquilo que eu e você precisamos. É quando Ele entregar em nossas mãos aquilo que eu e você necessitamos. Limpai as vossas mãos pecadoras. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Porque o texto está dizendo vós de duplo ânimo. Porque muitas das vezes nós estamos animados e outras vezes estamos desanimados. Outras vezes queremos ter e outras vezes já rejeitamos. Então nós de duplo ânimo, purifiquem os nossos corações, para que Deus venha nos exaltar no momento oportuno, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Já pode preparar o hino, todo o ministério aí. Agora vamos lá para 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. 1 de Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como o leão, procurando a quem possa tragar. Veja que aqui, esses versículos que eu li são lembretes que o Espírito do Senhor está dando a mim e a você. E o lembrete que em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8 é: sede sóbrio, tenha uma mente sã, tenha uma mente santa, tenha uma mente entregue à vontade de Deus, tenha uma mente que venha ouvir os ensinamentos de Deus. Sede sóbrios, não andem cocheando entre dois pensamentos. Vigiai, porque é lindo dizer que eu estou pronto, eu estou preparado para vencer. Mas quando eu me levanto preparado para vencer, vestido com toda a armadura de Deus, cabeça, tronco, pés e mãos, o inimigo também ele se levanta. Ele se levanta para tentar nos intimidar. Ele se levanta para tentar nos paralisar, para tentar pôr medo em nós. Pois o texto diz: o inimigo, o vosso adversário,
anda em derredor. Ele não tem medo da armadura que nós estamos trajando. Porque eu posso estar trajado com essa armadura e estar sentado. Já desanimei que alguém venha aqui e tire essa armadura, mas todo mundo está lutando, todo mundo está ocupado. Então eu vou morrer com a armadura? Eu não tenho mais forças? Eu posso estar trajado com essa armadura, mas estar parado. Porque a palavra nos diz para nós avançarmos. Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Corramos com paciência. E prossigamos para o alvo que é Cristo. Jesus, o nosso Senhor. Porque o diabo anda bramando como o leão. Você está caminhando pelo vale da sombra da morte, armados com essa armadura, mas se você começa a ouvir sons estranhos, como de leões, aí você diz, nossa, um leão, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar? Não, queridos. O texto diz que ele está bramando como leão, só que ele não é o leão. Ele é um falso leão, porque o verdadeiro leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Aleluia. E que possamos dizer como o apóstolo Paulo diz, preparados para vencer. Lutei, batalhei, acabei a carreira, mas guardei a fé, aleluia, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda ao Senhor, porque só Ele é digno de honra, glória, poder, riqueza, louvor, temor, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus.